Olá, professores! Sejam bem-vindos a mais um ATPC de Ciências da Natureza e Matemática, mediado pelo Núcleo Pedagógico. Eu sou a Mônica, professora coordenadora da disciplina de Ciências, e hoje estão participando conosco o professor Oswaldo, PCNP de Matemática, e a professora Alessandra, PCNP da disciplina de Biologia. Hoje vamos dar continuidade ao ATPC da semana passada, com o tema plano de aula e com a seguinte reflexão: o que já fizemos, aonde estamos e o que queremos. Para falar sobre esse tema, convidamos para o nosso giro científico a professora Milena Diniz Rosa, professora de Biologia da Escola Barão de Jundiaí, a professora Maria da Glória Carneiro Pigaiani, professora de Matemática dos anos finais, da Escola Paulo Mendes Silva, e a professora Ana Paula Pavanelli dos Santos, professora de Ciências, da Escola Benedita Arruda. Agora, vamos então ouvir as colocações das professoras. Olá, professores. Eu sou a Alessandra, PCNP de Biologia. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema do TPC que aconteceu no dia 18 de junho, que é plano de aula, né? Frente ao letramento científico. Vamos fazer um bate-papo com 3 professoras também da nossa rede, né? Professoras de Biologia, Ciências e Matemática, que serão apresentadas. E vamos ouvir o que elas têm a nos acrescentar, né? Então, para dar início ao nosso bate-papo de hoje, ao nosso giro científico, eu vou conversar com a professora Milena. A professora Milena é professora de Biologia da Escola Barão de Jundiaí. A professora Milena também tem lá na escola Projeto de Vida e Eletiva, tá? A professora Milena, ela vai conversar conosco sobre o plano de aula dela, as atividades que ela propôs no plano de aula, né, abordando o mesmo tema da semana passada. No entanto, hoje nós teremos algo um pouco diferente. A Milena vai falar também, né, do engajamento dos alunos, né, que foi tema aí do nosso MMR, e vai falar também das intervenções e as possíveis formas que ela encontrou para avaliar essas atividades que ela trabalhou. E, ao final, a Milena também vai falar da disciplina eletiva que ela tem. Então, no percurso, né, para vocês se inteirarem e irem acompanhando a fala da professora Milena, ela vai começar com as atividades propostas, né, no seu plano de aula, vai apresentar a devolutiva dos alunos, os produtos que eles apresentaram, né, vai falar também da ferramenta que ela usou e o engajamento desses alunos, quantos alunos ela atingiu e quantos aí fizeram a devolutiva que ela propôs, as intervenções e a avaliação. Tá? Então, bem-vinda, Milena, eu passo a palavra para você, fique à vontade aí para esse bate-papo no nosso ATPC. Bom dia, eu vou apresentar um roteirinho de estudos, no qual a gente acha legal padronizar aqui no Barão. Então, esse roteiro de atividades, ele é mandado semanalmente através do Drive. Lá no Drive, desde da semana de março, a gente tem ali separadinho, onde todo professor tem a sua pastinha e nele a gente vai colocando as nossas atividades. Esse roteiro, ele é esquematizado, tem essa primeira parte de apresentação, onde vai o nome do professor, a série, a data, né, da semana em que ele está sendo enviado, o número de aulas que ele corresponde, o tempo estimado, para que a gente acredita que o aluno vá demorar para fazer a atividade, e a habilidade. Como o e-mail também ele foi por nós escolhido como a principal ferramenta para receber as devolutivas, então o e-mail também vai aqui no roteiro de todas as atividades. Embaixo, a gente colocou como uma forma de orientação, uma forma mais informal também de conversar com o aluno. Nessas orientações, a gente fala o que ele vai precisar para fazer, talvez colocar uns links, fazer menção também ao aplicativo do Centro de Mídias, colocamos também as aulas do Centro de Mídias que foram referentes a esse roteiro, e uma forma de conversar mesmo. Aqui, então, a gente tem a descrição da atividade. Nessa atividade, eu busco sempre colocar também alguns textos informativos que sejam
não sejam tão complicados, né, que sejam mais fáceis a leitura. Gosto de colocar bastante imagem também, e além dos vídeos. Esse texto eu peguei do site do INCA, que ele explica como que as células se comportam, né, durante o câncer. E aqui um esqueminha para explicar também do INCA que consegue ilustrar melhor. E o videozinho do YouTube, que eu acho sempre legal também colocar alguns vídeos curtos de algumas animações ou vídeo aula mesmo, né, que esteja um pouco mais explicadinho e bonitinho. É legal informar também que essa atividade ela é uma terceira, tiveram duas antes, uma exclusiva para ensinar, para explicar, né, para passar um roteirinho sobre mitose. Então teve uma primeira atividade que ela falou direitinho sobre a mitose, eu coloquei alguns desenhos, uns esquemas também. Teve uma outra atividade que foi uma introdução ao câncer, e esse então ele vem para fechar esse ciclo, né, dessas explicações. Aqui eu coloquei a proposta de atividade, né, como eu falei. Aqui antes vem um esqueminha que eu fiz no Paint mesmo, para conseguir dar uma introduzida, uma explicada, para colocar eles, né, para eles se ambientarem do que a gente está falando. Então, no segundo ano, né, a proposta inicial é trabalhar sobre células, então eu coloquei aqui a célula que a gente conseguiu falar, né, nas aulas presenciais, a gente conseguiu fechar bem, quando a gente ainda estava em aula, fechar bem esse assunto. A gente teve várias aulas sobre célula, para falar sobre as organelas. Então, aqui nesse esqueminha eu mostrei a célula, coloquei aqui a partezinha do núcleo, fui ambientando eles no assunto, até então chegar na parte da mitose e conseguir explicar melhor e discorrer, né, melhor nesse roteiro. A proposta de atividade dessa em si, eu tentei fazer alguma coisa que fosse diferente, para tentar engajar eles de uma forma diferente. Aqui na proposta, eu estou pedindo que eles façam ou editem vídeos, né, simulando o processo, utilizando ferramentas que você possui em casa. Também pode ser alguns podcasts, ilustrações, mapas também, que eles fazem bastante, que eles usassem a criatividade para, de alguma forma, conseguir mostrar, né, para a gente conseguir ver o que eles entenderam sobre o assunto. E aqui foi uma das devolutivas que eu tive. Esse videozinho foi um seminário, onde um grupo de alunos, eles produziram, né, cada um em sua casa, editaram bem bonitinho, colocaram um fundo super legal também, e falaram sobre o desenvolvimento do câncer. Eu vou passar o videozinho aqui para explicar, então. Câncer é uma doença em que as células anormais se dividem incontrolavelmente e destroem um tecido saudável do corpo. Podem ser malignos ou benignos e se desenvolvem por várias partes do corpo. O câncer surge a partir de uma mutação, ou seja, de uma alteração na célula que passa a receber instruções erradas para suas atividades. Eu vou falar sobre o processo de desenvolvimento do câncer. E esse processo ele se consiste em 3 etapas, que é a iniciação, a promoção e a propagação. A iniciação, que é a primeira fase, é quando a célula ela sofre os efeitos dos agentes cancerígenos ou carcinógenos, que eles modificam o gene dessa célula. E nessa fase ainda não é possível detectar nenhum tumor clinicamente, por mais que as células sejam alteradas. E a promoção é o segundo estágio da carcinogenese, que é quando as células alteradas elas sofrem os efeitos dos agentes carcinogênicos, também são conhecidos como orcopromotores, e dessas células elas passam a ser malignas de forma lenta e gradual. Propagação é quando o câncer pode crescer invadindo diretamente o tecido circundante, ou então ele se propaga para os tecidos e órgãos próximos ou distantes. E o câncer ele também pode se propagar pelo sistema linfático, que no caso é a propagação típica dos carcinomas. Que as células cancerosas crescem e se multiplicam, formam uma massa de tecido denominada tumor, que invade e destrói os tecidos normais adjacentes.
Os estágios do câncer são classificados de 1 a 4. Essa classificação depende de quanto o câncer já se espalhou, do quão penetrado ele está, e se já invadiu outros órgãos, e se e quantos linfomos já entraram em metástase. Essa classificação é muito importante para a gente saber se o paciente está em estágio terminal ou ainda pode ter um tratamento que pode resultar em cura. Bom, agora a gente chega à forma de tratamento do paciente. Após o diagnóstico da doença, o médico ele tem que sentar e discutir com o paciente para ver as suas opções de tratamento, porque depende muito aonde o tumor está localizado, o seu tamanho e a saúde geral do paciente também importa muito para que não tenha efeitos colaterais no tratamento. E os principais tipos de tratamento contra o câncer são a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, a hormonioterapia, a terapia-alvo, a medicina personalizada e a imunoterapia. Então, esse vídeo ele foi uma das devolutivas que a gente teve. Eu achei muito legal a forma em que eles fizeram, em que eles editaram, como eles conseguiram, né, construir todo esse vídeo, fazer de uma forma legal para mostrar que eles realmente estavam engajados. Eles conversaram comigo pelo WhatsApp também, pedindo dicas, mostrando, perguntando qual seria a melhor forma, né, de fazer. Então, foi uma das atividades que eu achei que teve um engajamento super legal por parte dos alunos e de todos do grupo. Não foi só um, né? Eu percebi que todos eles estavam bem envolvidos na hora de mostrar a atividade. Aqui, também como eu coloquei, é um esquema. Como estava também proposto na atividade, o esquema foi a maioria. A maioria optou por me mandar através do esquema, de um desenho, porque é uma forma mais cômoda, mais fácil também deles estarem desenvolvendo uma atividade, né? Como eu sei como é difícil para a gente, eles também estão nessa fase de adaptação. Então, esse esquema eu achei super legal, ele está bem certinho, a pessoa ela se propôs, né, a desenhar, ela explicou, fez tudo arrumadinho, bonitinho. Então, eu também tenho o seu devido valor, né? E a parte da intervenção, a gente sabe que não, infelizmente não é 100% dos alunos que têm um engajamento total, ou que mesmo sendo na aula presencial, seja ela remota ou presencial, tem aqueles que têm as suas dificuldades. Como a gente optou pelo e-mail ser a principal forma de devolutiva, como eu recebi a atividade por e-mail, então também conseguia dar um feedback, conversar com o aluno pelo e-mail. Esse foi um dos esquemas que eu recebi que nitidamente, né, dá para perceber que a aluna ela não conseguiu atingir todos os objetivos que a gente esperava, por mais que ela tentou explicar aqui o desenho dela, né, de uma célula normal, não se enquadra o que era para ser necessário, o processo também ela não conseguiu explicar, então eu consegui entrar em contato com ela através do e-mail, né, porque ela me respondeu, e através desse e-mail, seja dessa atividade ou de qualquer outra atividade, de qualquer outra série, que eu perceba que o aluno não conseguiu se envolver direito, que ele teve alguma dificuldade, pulou uma questão, a gente consegue dar essa resposta. Então, eu encaminho, né, no próprio e-mail, eu respondo, eu pergunto qual foi a dificuldade, se ela quer uma ajuda extra, eu converso com eles também pelo WhatsApp, pelo Instagram, a gente está tirando dúvidas, então eu acho que fica mais fácil. Então, nesse sentido, de conseguir, através da própria atividade, dar essa devolutiva, eu acho que também é uma forma que fica um pouco mais fácil, né? Que torna um pouco mais fácil esse processo. E a avaliação. A avaliação, ela também foi padronizada. Aqui todos os professores, a gente elegeu uma semana, foi a última semana do mês de maio, ela seria para uma avaliação. A gente então elegeu formas, uma forma de fazer essa avaliação. Na avaliação, eu busquei, né, dentro de todas as questões,
colocar também vários desenhinhos, vários esqueminhas que fossem legais, que fossem atrativos e que abrangessem todas as habilidades que foram trabalhadas durante o bimestre. Aqui, né, tem até um esqueminha de uma célula, tem a parte do câncer. Não sei se dá para enxergar direito pela forma que eu recortei. Aqui, nessa avaliação, foram 56 respostas. Então, de 97 alunos, a gente conseguiu ter 56 respostas nessas avaliações. E a maioria, eu consegui colocar o Forms, né, de uma forma que eles não copiassem a resposta depois. Lógico que a gente sabe que eles sempre fazem os esquemas, mas para que eles respondessem de forma individual. Então, essa avaliação, eu acho que ela foi bem proveitosa também na hora de mostrar o que a gente conseguiu engajar, o que a gente conseguiu absorver, né, o que a gente conseguiu desses alunos. Agora eu passo a palavra para a Alessandra. Obrigada, Milena. Ouvindo a sua fala, eu gostaria só de retomar algumas coisas para que fique claro, né? A ferramenta de comunicação principal que vocês estabeleceram na Escola Barão com os alunos foi o e-mail. É isso? A forma principal de mandar as atividades para os alunos é através do Drive. No Drive tem as pastinhas, todas as pastinhas elas estão separadas por semana, e esse Drive, o link do Drive, ele é mandado no grupo de WhatsApp dos pais, no grupo de WhatsApp dos alunos e no Instagram. Então, a gente tem também naquela planilha mostrando direitinho todos os pais que estão nos grupos de WhatsApp, que é um número bom. A gente conseguiu fazer esse trabalho, né? A gestão conseguiu fazer esse trabalho de pegar o número de todos os pais e criar um grupo por sala. Nesse grupo é disparado tanto avisos como semanalmente os links do Drive. E também com os alunos através do link, através do grupo de WhatsApp dos alunos. A gente tem os alunos representantes, então eles também ajudam nesse engajamento. Conversar com aquele aluno que não está respondendo, ir atrás também do aluno que não está respondendo, o Grêmio também através do Instagram do Grêmio e o Instagram oficial da escola, tem toda a parte do Drive, onde eles conseguem ter esse acesso. E a devolutiva os alunos mandam para a gente através do e-mail. Então, cada atividade vai o e-mail do professor e eles devolvem para a gente através desse e-mail. Entendi, porque você citou a questão de uma planilha, né? Então a escola, né? Como o engajamento agora é um olhar muito importante, né? O foco está até nas ações do MMR. Você falou sobre essa planilha, então a escola estabeleceu uma planilha para estar monitorando esse engajamento, é isso, Milena? Isso. É uma planilha online que a gente tem, todos os professores têm acesso a ela e a gente edita ela online. Conforme a gente vai recebendo uma atividade ou fez um contato com o aluno, tem lá a descrição do dia, né, a semana, então a gente vai colocando lá um xizinho para mostrar que esse aluno devolveu essa atividade, eu fiz contato com o aluno através do e-mail, através do WhatsApp, através de alguma outra rede social. Então, todos os professores na seção da sua matéria têm essa partezinha para colocar, que ele teve o contato com o aluno, qual atividade o aluno ele realizou, qual semana ele realizou, se ele está presente nos grupos. Então, fica um pouco mais fácil, né, da gente ter essa visualização. Interessante. Milena, e em relação às intervenções, como você mostrou lá, né, no modelo do esquema, então vocês têm o e-mail, o aluno pega a atividade no Drive, tem o e-mail para ser enviado, para eles retornarem para vocês. E assim, quanto a essas intervenções, você tem ainda algum outro canal que esse aluno possa se comunicar com você, que ele possa te chamar para dizer que não entendeu, ou que você, percebendo, né, no modelo que você mostrou, por meio do esquema, que esse aluno não consolidou a aprendizagem, você tem ainda um outro canal para que você possa se direcionar especificamente a esse aluno? Sim, você pode falar um pouquinho? Então, além das redes sociais, né, que a gente também consegue fazer um contato mais informal com eles, mas mesmo através desse contato informal tentar
dar alguma ajuda, dar alguma assistência de alguma forma através do aplicativo também do Centro de Mídias. O chat, né, que foi recentemente implantado, acho que tem umas 2 semanas que o chat ele tá funcionando, então eu também converso com eles pelo chat. Inclusive, né, teve um dia que um aluno às 7 horas da manhã, ele me mandou uma mensagem pelo chat me perguntando se eu podia explicar melhor o que era câncer. Claro, né, vamos lá. Aí a gente também explica. Então, teve o chat e o Classroom também. O Classroom eu vou começar a utilizar mais ele como uma ferramenta também de fazer videoaulas, que eu ainda não havia feito, mas é uma coisa que eu estava me estimulando a fazer. Então, a partir dessa semana também, quero começar com o Classroom, fazer essas videoaulas e deixar tudo esquematizado certinho lá, para ser mais uma das ferramentas, né, que a gente tem oficial com eles. Muito bom, Milena. Eu acho que todas essas demonstrações, né, de práticas docentes, elas são bem-vindas, né, para todos os professores. E, Milena, para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse sobre a sua eletiva, né, que a gente já havia conversado, falasse rapidamente sobre ela, que o nome é bem sugestivo, né, O Fim do Mundo. Então, como que você fez essa migração dessa eletiva, que ela estava sendo trabalhada no presencial, que ela é muito produtiva, migrando para o ensino remoto? Você pode falar com a gente um pouquinho sobre isso? Claro, eu coloquei aqui também um exemplo, né, da eletiva no PowerPoint. Vou colocar ele aqui. Então, a disciplina eletiva ela também foi um desafio, né, para a gente tentar entender qual seria a melhor forma de continuar trabalhando com ela. A minha eletiva ela se chama O Fim do Mundo, que a proposta inicial era trabalhar através de debates, né, questões ambientais e questões sociais que interferem no desenvolvimento do meio ambiente, que a gente sabe que, infelizmente, né, ultimamente tem sido muito grande o número de notícias e o número de coisas que a gente vê que influenciam nisso. Então, a proposta inicial era de, na escola, durante as aulas teóricas, a gente fazer debates, cada semana um assunto diferente, como Brumadinho, as queimadas da Amazônia, como o lixo nos oceanos. E a parte prática, a gente até tinha conseguido patrocínio e ajuda de pessoas para desenvolver uma horta comunitária. Então, no espaço da escola, a gente ia desenvolver essa horta comunitária, os alunos eles estavam bem engajados também na hora de fazer a construção dessa horta, né? E, infelizmente, não deu para prosseguir. Então, uma forma que eu procurei, né, que eu tentei achar de continuar mantendo os alunos engajados nesse assunto, foi, né, através dessa atividade, pedir que eles escrevessem e que eles me propusessem um plano de um projeto que eles gostariam de realizar. Durante as aulas, né, durante o debate das aulas presenciais que a gente teve também, eu lembro deles falando que eles gostariam de ajudar moradores de rua fazendo doações de roupas, que eles gostariam de ajudar através mesmo da horta para distribuir os alimentos que fossem produzidos. Então, eu pedi que eles pensassem em uma forma, né, em algum projeto que eles conseguissem fazer. Esse projeto poderia, né, até coloquei assim de uma forma que seria muito legal que ele fosse online nesse momento, ou se eles quisessem dar início agora e aplicar depois. E uma resposta muito legal que a gente teve também, um grupo de alunos eles estão fazendo um Instagram, onde através desse Instagram eles vão fazer debates, eles vão fazer através desse Instagram, eles vão conseguir fazer de uma forma mais... É aí que eu esqueci a palavra divulgação científica, lembrei. Através desse Instagram, eles vão conseguir trabalhar uma forma de divulgação científica. A gente está tendo uma ajuda muito legal também, né, para esse projeto de um pessoal da Unicamp. Eles estão com um projeto na Unicamp de estágio online também, onde através desse estágio eles teriam que estar participando das atividades da escola. Então eu recebi o contato de um aluno lá
que gostaria de se envolver melhor nesse projeto. A gente ainda está resolvendo as questões burocráticas, né, para ver como fica, mas eles também estão super interessados nessa parte. Então, esse Instagram, ele seria principalmente nessa parte, né, de divulgação científica, onde eles, através de fontes confiáveis e trabalhando a mesma questão de fake news, né, a gente teve essa semana a notícia, né, da nuvem de gafanhotos que está vindo para o Brasil, então esse é um dos assuntos que eles estão discutindo bastante lá, como abordar. Então eles vão fazer toda essa forma de divulgação científica através desse Instagram para conseguir discutir tudo que eles têm, tudo que eles querem para esse trabalho. Eu achei uma entrega muito legal também, muito criativo, né, e bem interessante da proposta que eles tiveram. Então a gente está super engajado para fazer valer a pena e para esse Instagram ser bem divulgado. É isso, passo a palavra para a Alessandra. Muito obrigada, Milena. Parabéns pelo belo trabalho, pelo esforço. A gente sabe que atualmente é professor 24 horas mesmo, né? E eu acredito que muitos professores terão aí perguntas a serem feitas a você. Eu passo a palavra agora para o professor Oswaldo para dar continuidade à nossa TPC na conversa com a professora de matemática do ensino fundamental. Passo a palavra, Oswaldo. Obrigado, Alessandra. Gostaria de parabenizar a professora Milena, da Escola Barão de Jundiaí, com a sua prática pedagógica muito boa. E olá, professores, né? Nós estamos hoje dando continuidade ao nosso ATPC. Em matemática, por exemplo, eu estive acompanhando as aulas do Centro de Mídias e eu observei que no 9º ano eles trabalharam o tema da notação científica. Esse tema eles trabalharam em 3 partes. Eles estão trabalhando com a habilidade EF09MA18, com o objetivo da representação dos números muito grande e muito pequenos. Nessas 3 aulas, eles dividiram as operações de adição e subtração na primeira parte, depois na segunda e na terceira nós tivemos também as operações da multiplicação e da divisão, mas o que eu notei nessas aulas foi a questão da aplicação, do uso da notação científica. Eles mostraram contextos como a distância do Sol e da Terra, o tamanho do coronavírus, mas ao mesmo tempo que essas aulas eu achei muito interessante, nós estamos pensando, mas será que todos os alunos compreenderam? Então, como que seria o trabalho com a notação científica? Para isso, nós convidamos hoje a professora de matemática da Escola Paulo Mendes Silva. Ela também desenvolveu um plano de aula sobre esse mesmo tema e ela vai falar para nós sobre a sua aplicação desse plano. Também como foi a devolutiva dos alunos em relação à aula apresentada. E como a professora consegue avaliar o progresso da aprendizagem dos alunos? Tem alguma planilha, tem algum mecanismo? Ela vai relatar isso para nós. E como que faz esse acompanhamento? Então, eu passo para você, Glória. Bom dia para todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, nesse ATPC, representando a Escola Paulo Mendes Silva. E realmente, né, o Centro de Mídias está sendo o nosso ponto de partida para ajudar os alunos, né, nessa empenhada do aprendizado deles. Então, como o professor Oswaldo, coordenador, falou, as aulas são no Centro de Mídias, eu faço o plano de aula, né, com base nas aulas do Centro de Mídias, né, seguindo o caderno do aluno, seguindo aquele cronograma, e os alunos assistem às aulas no Centro de Mídias, as atividades são postadas no Facebook e enviadas por e-mail também. Além dessas atividades serem enviadas por e-mail, também eu gosto de usar o formulário, né? Eles gostam muito de fazer o formulário do Google com questões, com quiz,
E a devolutiva deles, né, nessa parte, eu peço para eles sempre fazerem um relatório para mim das aulas que eles assistiram. O relatório tem que vir com o tema, a data da aula que eles assistiram, qual foi a habilidade naquele dia que a professora trabalhou com eles, e os exercícios resolvidos no caderno do aluno, porque o professor no Centro de Mídias, ele está sempre trabalhando com questões extra o caderno do aluno, e depois até ele pede para o aluno na próxima aula trazer o caderno para que ele possa desenvolver os exercícios que estão presentes no caderno do aluno. Então, o aluno ele vai fazer esse trabalho, depois ele vai digitalizar, vai tirar foto, mandar por e-mail também para mim, onde eu faço a correção das atividades. Através dessa correção, eu faço a devolutiva para o aluno, vou pontuando, né? Aí o e-mail ele é individual, então eu vou pontuando para o aluno onde foi a questão que ele errou, qual foi ali a habilidade que ele teria que estar desenvolvendo melhor. E aí também tem a parte da revisão, né? Porque as questões que são trabalhadas, elas remetem a gente a conceitos, né, de séries anteriores. Então, tem aquela necessidade também de estar apresentando no roteiro do plano de aula deles, né? Porque o plano de aula, ele vai com um roteirinho de estudo. Então, naquele roteiro de estudo, o aluno ele vai desenvolvendo passo a passo para ele ir resolvendo. Então, tem primeiro ler, primeiro assistir, fazer uma leitura atenciosa para depois começar a fazer os exercícios. Então, no primeiro momento, tem no plano de aula todo um roteiro para ele desenvolver. No próprio plano de aula, eu exemplifico questões para ele ter como base, né, o exercício. E ainda tem o canal do Centro de Mídias, que é aquele canal que montaram, né, as turmas, né? Então, ali, no meu horário de aula, de acordo com a unidade escolar, eu fico ali à disposição do aluno para ele trazer para mim as dúvidas que ele tem. Videoconferência, porque ele agora tem aquele canal de você também se comunicar por vídeo com o aluno. E então, as ferramentas que eu uso com os alunos são as postagens via e-mail, postagem pelo Facebook da escola, Google, a planilha do Google Drive, questões que são enviadas pelo Google Drive também. Os alunos têm grupo de WhatsApp, né, entre os representantes da classe, e eles também, eu gosto muito de falar sobre a monitoria virtual, denominei monitoria virtual, para aqueles alunos ajudarem outros colegas, né? Então, eu tenho um aluno que às vezes manda a atividade do colega pelo e-mail com um assunto, falando, professora, estou te enviando essa atividade, mas é do colega tal, ele não está conseguindo mandar. Então, eles estão tendo todo essa, vamos dizer assim, essa solidariedade, né, com os colegas e de estar encaminhando as atividades, né? E os desafios que a gente tem enfrentado é grande, porque a tecnologia ela veio e foi difícil superar, ainda temos dificuldades, não são todos os alunos que conseguem acessar. O e-mail institucional para eles, eu passei um a um para eles, né? Porque quando o SEDUC, a sede montou o Classroom, a gente migrou, né, fez a habilitação, então eu anotei os e-mails institucional dele, porque eles não estavam conseguindo ter acesso, alguns com dificuldade, então eu anotei o e-mail, mandei por e-mail também para eles o e-mail institucional, para eles também estarem fazendo uso do Classroom, que eu também estou usando a plataforma do Classroom, então, assim, o avanço na tecnologia está sendo gradativamente, né, então é aquele trabalho de formiguinha, e a busca do aluno, né? O engajamento deles também é um desafio muito grande para a gente. Passo a palavra para o Oswaldo. Glória, muito obrigado também, né, pela sua explicação sobre o seu plano de aula. Nós vemos assim que você está fazendo um bom uso, né, do Centro de Mídias como mais um recurso
para que a escola possa desenvolver uma aprendizagem significativa para os alunos. Você comentou também sobre essa interação que está havendo através das planilhas, do contato. Eu achei muito interessante esse acolhimento por parte dos alunos, e um está colaborando com o outro. Isso é muito legal, muito significativo. E a escola tem que promover realmente esses espaços, né, para que os alunos possam, um estar colaborando, ajudando, né, nós estamos todos na mesma situação. Mas eu gostaria que você relatasse para nós agora um pouco, que para vocês chegarem nesse desenvolvimento, né, houve também algumas dificuldades, né? Como que a escola ela se organizou para tudo isso, né? Então, essa metodologia da entrega das atividades é comum, é algo específico da sua disciplina, seu, ou a escola ela também está envolvida nisso, os caminhos que vocês encontraram como escola para chegar em toda essa organização? Então, num primeiro momento, logo que começamos a fazer o engajamento nas aulas não presenciais, cada professor optou pelo seu meio que achou mais conveniente para si. Então, no primeiro momento, eu optei pelo e-mail institucional. Eu fui muito relutante no WhatsApp eu confesso que eu fui relutante em divulgar o número de telefone privado, né? Eu ainda estou nessa fase, porque eu já tive muitos alunos em contato, então eles acabam, vamos dizer assim, em um WhatsApp, nos chamando em horários o menos apropriado possível, um sábado meia-noite, um sábado meia-noite e meia. Então, nesse momento, eu optei pelo e-mail institucional, por uma questão até assim, por ser um e-mail profissional, né? E depois a escola também, ela abriu o canal do Facebook, né, em nome da escola, é o canal do Facebook da escola. Então, assim, a organização no primeiro momento foi, cada professora optou pelo seu meio de canal para ter esse contato com o aluno. A escola abriu o Facebook, onde era postada, as coordenadoras postam as atividades para os alunos. Posteriormente, o que foi acontecendo? Foi melhorando vamos dizer, essa ideia. Então, agora no Facebook tem os grupos, né? Tem o grupo dos nonoanos, tem os grupos dos sextos, sétimos e oitavos, do ensino médio. Então, cada professor agora, ele tem o seu grupo da sua turma. Então, eu entro no meu grupo do nono ano e posto a minha atividade no Facebook para ele. Só que eu não fico limitada ao Face. Então, eu posto atividade no Face, eu posto a atividade, mando via e-mail, porque eu tenho pais de alunos que entram em contato comigo pelo e-mail. Tem aluno que não tem Facebook, e o pai e a mãe optou pelo e-mail, então eles mandam a atividade para mim por e-mail, pedem a atividade por e-mail, eu repasso, eu reenvio o anexo. E então, no primeiro momento, foi essa organização, o Face, alguns professores com grupos de WhatsApp, através de representantes, o e-mail institucional. E agora que a gente se organizou, então nós temos agora padronizado, vamos dizer assim, né, o Facebook, que é o canal oficial da escola, o e-mail, porque é um mecanismo, é uma ferramenta que o e-mail ele proporciona para nós. Ele é uma ferramenta muito útil, porque você tem toda a atividade do aluno salva ali na pastinha que eu montei, uma pasta para cada aluno, né, no e-mail. Eu tenho todas as atividades salvas. Então, por exemplo, o pai do aluno ontem me mandou um e-mail, né, exemplificando. Professora, no e-mail ele pediu, meu filho está devendo alguma atividade? Eu pedi para ele uns 5 minutinhos, que a gente interage por e-mail com eles no mesmo tempo. Então, por exemplo, eu corrijo uma atividade e já dou a devolutiva. Daqui a 5 minutos o aluno dá, obrigada, professora. Ou então ele já, professora, posso reenviar a correção ao exercício que eu errei? Eu falo, pode. E aí, por exemplo, o pai me perguntou, então eu já vou na pastinha, procuro o aluno e já falo, olha, seu filho não entregou tal atividade. Aí o próprio pai já responde para mim, fala, professora, eu já estou organizando com ele para ele te mandar o mais rápido possível. Né? Eu falei, não, pede para ele fazer com calma e o importante é ele enviar, né? Então, essa ferramenta, e-mail, o Facebook, o WhatsApp, que alguns professores também optaram
pela ferramenta do WhatsApp, mas eu optei pelo e-mail e Facebook, para comunicação com o aluno, né? Para essa devolutiva também, corrigir, ver, pontuar os erros que eles têm, e o centro de mídias também, que é o canal que eu chamo Minhas Turmas, né? Que o aluno entra, esse canal, ele não está, eu percebo que o canal do centro de mídias, ele não está tendo tanto acesso, embora você já mandei tutorial para os alunos como participarem, como entrarem, o canal mais mesmo que vem muita devolutiva, que vem praticamente quase, vamos dizer, não vou falar 100%, né? Mas 80% dos alunos é o e-mail, é o canal do e-mail, é esse que está trazendo a devolutiva, o engajamento deles. Ok, Glória, muito obrigado também por esses esclarecimentos, né? Então, nós vamos conhecer as práticas, as metodologias e os meios de comunicação que as escolas estão construindo aí com os seus alunos. Glória, eu gostaria de saber de você sobre a questão da aprendizagem dos alunos, né? Se nesse período, né, de avaliação à distância, ensino à distância, como é que você vê a avaliação, a aprendizagem dos alunos agora nesse percurso que nós estamos? Então, eu penso que todo esse processo que nós estamos passando pelas aulas não presencial e pelo esse desafio da tecnologia, eu penso que foi uma oportunidade muito grande, não só para os alunos, mas para os professores, como é o meu caso, que tenho, mas a gente está superando o desafio da tecnologia, e através disso, eu vejo que dá para a gente trabalhar com o aluno de uma forma muito maior, porque o aluno ali, o GeoGebra, por exemplo, eu fui aprender a fazer uma aula no GeoGebra, onde eu não sabia fazer a gravação da tela do computador, né? Então, eu gravei uma tela no computador, fui buscar tutorial para mostrar para eles como é a função crescente e decrescente, desculpa, né, que eu desviei um pouquinho do fundamental, e fui para poder postar para eles, né? Então, são desafios da avaliação para os alunos. Dentro do plano de aula, eu percebo o seguinte: o plano de aula, ele permite ao aluno ter um direcionamento bem mais específico daquele conteúdo que ele precisa alcançar habilidade naquele momento, estudar naquele momento, e nisso, o que vai acontecer? O aluno, ele tendo esse direcionamento específico, ele não fica tão perdido com as ideias, ele sabe direto na onde ele tem que buscar, onde ele tem que estudar, o que ele tem que fazer. Então, primeira coisa, organiza a ideia do aluno. Então, ele vai procurar falar o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que estudar? O segundo momento é o que ele tem que fazer. E depois vem o como eu vou fazer e depois o executar. Então, eu penso que tudo isso organiza a ideia do aluno e permite ao aluno ter uma organização no procedimento, como ele vai resolver um exercício. E a avaliação, ela vem de uma forma... em todos os aspectos, né? O esforço do aluno em tentar buscar o conhecimento dele, ele passa um e-mail para mim perguntando: professor, eu não entendi essa questão, por que eu errei essa questão? Para mim já é o interesse dele em buscar o aprendizado, em buscar rever aquele conceito. Então, para mim já está numa avaliação ali positiva, a devolutiva: parabéns, você está com dúvida, vamos perguntar. Então, são vários os meios do esforço do aluno, né, para avaliação. Tanto tem avaliação escrita, por meio de formulários, por meio de atividades, avaliações, no geral, da participação dele no centro de mídias, que eu levo muito em conta também, no Classroom, né, a participação não tem um nível muito alto, mas tem poucas participações, eu levo isso em conta. Então, todo o esforço do aluno, todo o mecanismo, a monitoria virtual, o aluno ajudando o outro, tudo isso, para mim, é processo avaliativo. Então, são poucos os casos dos alunos que não estão conseguindo atingir um aprendizado, né, aquele básico necessário, e quando você percebe que o aluno está com um esforço maior para tentar alcançar, passar do básico para ir para um nível mais avançado, então isso é muito gratificante, né? Então, é isso. Passo a palavra. Obrigado, Glória.
você realmente citou, né, o papel do plano de aula na questão da aprendizagem do aluno, realmente dar esse norte, esse direcionamento. Então, e é isso mesmo que nós também, do Núcleo Pedagógico, acreditamos. Tá? Muito obrigado pela sua participação, estamos muito felizes, né, com a sua contribuição, e agora eu vou passar a palavra para a Mônica, na disciplina de Ciências. Olá a todos, estamos aqui com a professora de Ciências, a Ana Paula Pavanelli, da Escola Benedita Arruda, que vai fazer a sua apresentação abordando um plano de aula do 8º ano, que vai tratar sobre processos reprodutivos e o ciclo de vida dos seres vivos. A professora vai falar também sobre a entrega da atividade para os alunos, qual foi a sua comanda, como foi feita a devolutiva dessa atividade, tanto em relação às ferramentas utilizadas, como em relação aos questionamentos feitos pelos estudantes. Na sequência, a professora vai falar sobre como fez a avaliação, quais foram as suas etapas avaliativas, a sua organização de trabalho e como está fazendo o acompanhamento e avaliação de aprendizagem dos alunos. Ana Paula, então, agradeço a sua presença e a sua disponibilidade para conversar com a gente e com os professores. Agora, então, passo a palavra para você para poder fazer as suas colocações. Oi, pessoal, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, porque tudo é aprendizado, né? É a primeira vez que eu participo de uma reunião e até sempre tive vontade de participar para estar compartilhando, né, a maneira como eu trabalho. Então, eu vou mostrar para vocês. Eu fiz uma montagem aqui, daí tá falando assim, né, atividades não presenciais, e copiei, inclusive, das próprias instruções que os alunos recebem e do plano de aula que é entregue para a coordenação. Da minha disciplina de Ciências, eu tenho 4 salas de 8º ano do Benedita Arruda, e esse plano é o plano que eu estou trabalhando essa semana. Eu ainda estou trabalhando ele, já estou tendo retorno dos alunos e devolutivas, inclusive tive bastante, inclusive ontem, tá? Vou passar um slide. Tá, então, o meu plano, ele engloba a habilidade EF08CI07, que é identificar e comparar diferentes processos reprodutivos em vegetais e animais em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos. Eu estou trabalhando, vou voltar, em conjunto com o Centro de Mídias, mas, na verdade, não a aula dessa semana. Por quê? Eu tenho que entregar esse planejamento antes de começar a semana, né, que é o combinado com a coordenação. Então, eu estou utilizando uma aula do Centro de Mídias no dia 12, certo? E eu não consigo ver essa aula ao vivo no momento que ela está sendo processada no Centro de Mídias, por quê? As minhas turmas, elas têm aula à tarde, e as aulas no Centro de Mídias é de manhã. Eu não consigo, né, porque eu tenho outras ocupações no período da manhã, então eu assisto a reprise pelo YouTube, o canal do CMSP, copio o link e compartilho no meu plano para os alunos estarem assistindo novamente, caso eles ainda não tenham assistido. As atividades estão em conjunto, o que eles pedem lá eu estou pedindo aqui também, então eu estou trabalhando bem juntinho com o Centro de Mídias, junto com as aulas que eu mando para eles, certo? Então, vou demonstrar para vocês. Trabalho também com o caderno do aluno e o Centro de Mídias. Essa é a atividade 1, para estar começando a trabalhar um tema novo, né? Então, o caderno do aluno desse segundo bimestre, ele relembrou alguns conceitos de circuito elétrico e todas aquele assunto de energia, para depois cair nesse eixo temático que é a evolução, né? O Centro de Mídias já estava passando esse tema, certo? Então, eu peguei a aula, até compartilho, copiei e colei mesmo da atividade que eu mandei para os alunos, então, inclusive, está igualzinha às instruções que eles receberam. Eu adaptei alguma linguagem que estava no caderno do aluno para que eles pudessem compreender, né, já que eles iriam ler a atividade para estar fazendo, e eu não estaria interagindo ao vivo com eles para explicar a atividade. Depois eu interagi, sim, eu já vou explicar no momento certo para vocês como é que foi feita essa interação.
Então, eles receberam as instruções assim, que é a atividade 1 do caderno do aluno, né? Eu coloco depois a página certa e o link da aula do Centro de Mídias, que é do dia 12. Não obrigo eles a fazerem relatório, anotações, eles ficam livres, porque o aluno, quando ele tem o hábito, né, de estudo, ele automaticamente ele vai assistir uma aula, ele já pega o caderno, né? Anota lá o tema da aula, a data e as anotações que são pertinentes, inclusive alguma coisa, de repente, para estar perguntando para a professora. A atividade 1 do caderno do aluno, do segundo bimestre, ele pede, então, para que os alunos observem algumas figuras que têm relação com os processos reprodutivos, né? Aí eu coloco a página certa, que é o caderno do aluno do segundo bimestre. E essa atividade, ela não pede para que o aluno faça pesquisa, mas que simplesmente ele identifique o que está acontecendo nas figuras, né? Alguns alunos, após receberem essas atividades, eles tiveram dúvidas. Aí que vem a devolutiva, né? Que daí eles tiveram contato comigo depois para estar entendendo melhor o que fazer aqui. Então, é só de observação. Observa as figuras e faça o que se pede, né? Anotar as características observadas, que eles identificam de diversas fases e tal dos processos reprodutivos de espécies diferentes. Pede para que eles coloquem a espécie que acontece ali, do indivíduo, né, do ser vivo da foto. Quando eu fui explicar a atividade, eu pedi para que eles colocassem somente o nome vulgar ou pelo qual nome você conhece, né, para que ele não fique muito preso em conhecimento muito científico agora, já que eu estaria começando um novo tema. Então, eu saí dos processos de energia para começar a falar de reprodução para eles. Então, se eles já começarem pesquisando com um monte de nome estranho, eles vão ficar um pouco assustados, né? Então, eu deixei bem assim, para eles fazerem do jeito deles, com as palavras deles, eu deixei mais aberta essa atividade. Tudo tem que ser feito no caderno. O caderno do aluno, ele não tem espaço para você responder essa atividade 1, nem a 2, que eu vou explicar depois para vocês. Então, tem que ser feito tudo no caderno. Pedir para que eles tirassem foto, né, depois de realizar todas as atividades, e enviassem para mim. A atividade 2, que também é do caderno do aluno, ele é uma sequência, né? Então, daí, nessa atividade 2, eles precisavam fazer pesquisa. Pesquisar sobre os diferentes processos reprodutivos de animais, plantas, seres vivos no geral, que eu escolhi. Então, eu escolhi 4 seres vivos que têm processos reprodutivos muito diferentes, né? Com suas peculiaridades, e pedi para que eles preenchessem, fizessem tabelas em uma ficha que está na página 12 do caderno do aluno, que é essa ficha. Eles não precisariam imprimir. Essa ficha ela tem no caderno do aluno, mas ela tem só um formato, certo? São 4 seres vivos, então teria que fazer uma ficha para cada ser vivo. Então, pedi para que eles transcrevessem essa ficha no caderno e preenchessem ela. Tudo bem? Então, vou para a próxima. É a mesma atividade do caderno do aluno e é a mesma atividade que o Centro de Mídias pediu no dia 12. Então, eles têm, além da explicação da parte escrita que eu estou enviando, tem a atividade que foi falada no Centro de Mídias e depois também entrei em contato com eles para resolver dúvidas. Então, como que foi feito o recebimento dessas atividades? Depois vou explicar no momento certo como que a escola começou e tal, quais são as plataformas, né? Eu estou trabalhando com as lições que são enviadas no Facebook, né? Assim como a outra professora de matemática, a Glória, explicou também que ela também trabalha assim. Essa lição, a mesma atividade, ela é postada no Google Classroom, no mesmo horário que eu daria a aula presencialmente. Eu já deixo programada, né? Porque eu tenho um pouquinho mais de experiência no Classroom, então eu programo já no domingo mesmo, que vai cair na terça-feira, porque eu não dou aula de segunda e sexta. Eu dou aula de terça, quarta e quinta no Benedito Arruda. Então, eu programo para essa atividade ela aparecer para o aluno no horário que eu tenho aula. Então, né, se ele for organizadinho, se ele entrar no horário que teria minha aula, a atividade vai abrir lá para ele. Eu estou lá disponível para conversar no Meet com eles também, caso eles queiram me chamar. Chamo eles no WhatsApp também, se quiser conversar no Meet. E é a mesma atividade. Então, eles me dão retorno das atividades com foto do caderno. Essa atividade aqui é a primeira,
atividade 1, aqui em cima também, e essa de baixo já são aquelas tabelas da atividade 2, né, que são as fichas com os seres vivos. Esse aluno aqui, inclusive, ele fez alguns desenhos, vocês podem ver alguns rabisquinhos aqui. É um aluno que ele faz todas as lições certinho e ele costuma até ilustrar algumas lições que ele faz no próprio caderno. Achei melhor, deixa eu voltar, perdão. Achei melhor não usar o formulário, porque eu observei que os alunos, eles não se empenham muito e respondem, às vezes pegam resposta na internet, copia e cola do outro aluno, o formulário fica uma coisa muito fria. Então eu resolvi voltar um pouco o meu caminho e começar a aceitar a coisa feita no caderno, para poder alcançar mais, principalmente os alunos que nunca entraram no Google Classroom. Então eu recebo essas devolutivas dos alunos, que são fotos das lições que eles fizeram pelo Classroom, né, os que têm o contato, mas andei recebendo as até da semana anterior e dessa semana já, muitas pelo WhatsApp. Então eles me mandam no WhatsApp privado, né, estou no grupo dos 8º, e daí eles me enviam fotos do caderno. A devolutiva dos alunos, ela também se passa através dos questionamentos. Ontem, inclusive, né? Ontem, quarta-feira? Não, comecei na terça-feira. Na terça-feira eu já entrei no horário lá da minha aula no 8º A. Copiei e colei atividade 1 no grupo, que era o meu horário de aula. Mandei um áudio de uns 2 minutos mais ou menos, explicando como que eles teriam que fazer essa atividade. Certo? Então, ia até dando exemplos, né, no áudio, como se fosse um podcast. Então, eu peguei o caderno do aluno, fui acompanhando, fiz as minhas anotações e fui explicando, né? Explicando, até resolvi o começo da atividade, né? Nessa explicação. E repeti de novo, fiz feedback, foi um áudio bem longo. E daí eu achei que ficou melhor para eles entenderem, porque é como se eu estivesse mesmo ali explicando. Aí alguns alunos começaram a mandar perguntas no privado, inclusive, né? Que eles ainda estavam com dúvidas, fui mandando o áudio, converso muito por áudio com eles. Dou boa tarde, né? Falo da nossa aula, então eu interajo bastante no WhatsApp com eles, mais do que no Classroom, porque eu não sei se também eles acham mais fácil, né? Alguns até que estavam no Classroom pararam de mandar a lição no Classroom, estão mandando só no WhatsApp. Acho que tem um contato mais direto com o professor, né? Como que eu faço a avaliação desses alunos? Se vocês repararem, apesar de eles me mandarem foto do caderno, eu sei o que eles estão fazendo, certo? Mas eu não consigo ler exatamente o que eles estão escrevendo. Então eu leio assim, sabe aquele negócio Superman, leitura dinâmica? Então eu sei assim que eles estão dentro da proposta, mas eu não consigo corrigir erro de português, uma palavra, né? E o geralzão assim, eu não consigo ler tudo que eles escreveram. Principalmente quando são alunos que têm problemas de escrita que não dá para entender, parece letra de médico, sabe? Então, mas assim, como que você avalia então, professora? Eu avalio pela participação. Está fazendo atividade, está mostrando interesse, está me procurando, perguntando, não estou conseguindo fazer. Professor, eu tive ajudando a minha mãe aqui, eu tive ocupado, né, o dia inteiro, posso te mandar atividade à noite, né? Posso te mandar fim de semana? Então, eles me mandam muito recado pelo WhatsApp. Não adianta, gente. É muito difícil. Eu sei que a gente estressa muito quando atende aluno à noite, quando atende aluno de fim de semana, mas eu acho que nessa situação que nós estamos, tem que abrir um pouco o leque, certo? Mesmo que você não vá ler o WhatsApp, mexer no seu diário, fim de semana, deixa ele entregar. Segunda-feira você entra lá e daí registra, né? O importante é que ele às vezes não consegue mandar atividade de dia, por quê? Ele consegue só a internet do pai ou da mãe, né? Ele consegue rotear ali a internet do pai e da mãe só de noite, ou só fim de semana, né? Ou consegue, quando ele vai na casa de um colega, ele leva o caderno, porque sim, alguns estão circulando, se visitando, né? Infelizmente, tendo contato, às vezes vai até sem máscara. Teve uma aluna que ela estava na casa desse colega dela, e dele falou assim, professora, eu posso te mandar atividade de tal fulano? Eu falei, pode, não tem problema. Então, pelo WhatsApp, eu recebi um WhatsApp de um aluno, eu recebi umas 2, 3 atividades de outros alunos
que não tinham, de repente, celular, nem internet, mas pegou com o colega, atividade, né? Teve até aluno semana passada que eu nunca imaginei que fosse me chamar no WhatsApp, me chamou, né? Aluno que, inclusive, nem fazia muita atividade ao vivo lá, presencial, mas acabou fazendo online. Então, assim, isso até entra na parte de impressões, né? Qual que é a impressão que eu tô tendo com toda essa experiência que eu tô tendo, assim, de contato online com esses alunos? Que eles precisam de muito estímulo, um estímulo constante, mas constante mesmo, de todo dia, você lá dá, boa tarde, pessoal, vamos lá, vamos fazer as atividades, estou aqui, tá bom? O que precisar a gente conversa. Mas, no grupo também, muitos alunos que estão no grupo não veem as mensagens do grupo às vezes, porque daí depois passa a minha aula, entra um outro professor, posta outra coisa no grupo, né? Então, eu também estou mandando por lista, como é que chama aquilo lá? Que a supervisora falou da outra vez. Você pega e faz uma lista de contatos, você monta lista de transmissão, professora. Transmissão, isso. Obrigado, Mônica. Faltou a palavra. Lista de transmissão. Então, eu fui cadastrando os alunos da minha agenda, coloco lá o nome e a sala que ele é do BA, e daí eu fui selecionei todos. Aí mandei as atividades de novo, no grupo, no particular, né? Chamo no Google Classroom e ainda mando o áudio de novo. Eu falei, eu sei que você está vendo isso aqui de novo, mas é só para reforçar, né? Que eu estou aqui, se você precisar, e vamos fazer, né? Porque daí semana que vem vai acumular mais e daí vocês vão começar a reclamar que tem muita atividade. Então tem que fazer o quê? No dia certo da aula, na hora certa, né? Se for possível, que eu sei que muitos alunos ajudam a mãe, estão cuidando dos irmãos pequenos, né? A gente tem que mostrar um pouco de empatia, né, por esses alunos também. Não adianta ficar cobrando muita coisa que às vezes eles não vão conseguir fazer. É claro que tem muitos alunos que estão vendo as lições, né, e que não estão dando muita importância. Isso a gente consegue notar isso também. Mas eu acho que a gente está fazendo o nosso papel, certo? E como eu digo para minha coordenadora, eu estou dando tiro para tudo que é lado, né, e estou ali enchendo o saco deles no WhatsApp. E eu sei que eles precisam dessa atenção, muito mais de perto, sabe? Mudou o retorno depois que eu disponibilizei o celular para eles, né? Para estar em contato com eles, mais do que o Classroom. O desafio é a cada dia que passa, tá chamando mais esses alunos, né? Tá chamando mais e tal, e tá recebendo mais atividades. O desafio é que cada dia que passa, nós tenhamos alcançado mais alunos, né, do que nós já alcançamos. Como que a escola se organizou, então? Nós fizemos o seguinte, né, tivemos, além das reuniões semanais, tivemos reuniões extras, né, que o Rogério pegava e chamava, não, vamos conversar que a gente tem que combinar, né, ver como é que a gente vai fazer. Então foi assim, foram criados grupos no Classroom, já na segunda semana de pandemia, a gente correu, se organizou, tem umas professoras que também manjam muito de tecnologia, né, que ajudaram bastante os outros professores, então nos organizamos no Classroom, criamos grupos de WhatsApp, né, por sala, foi impressa atividade para alguns pais que entraram em contato com a escola, que não tem como de jeito nenhum, às vezes não tem nem celular, vai num vizinho para poder telefonar, né? E daí foi impressa atividade para esses pais que têm dificuldade de usar a internet ou que não têm acesso, então a escola imprimiu. Preparado semanalmente atividades para os alunos, enviadas por coordenação uma semana até quase que antes de serem postadas, então é um planejamento bem específico. Foram feitas atividades para os alunos de educação especial, foram impressas, inclusive nós montamos apostilinhas, né, porque a gente tem que pensar em todos, né, não podemos pensar só nos alunos que acompanham o caderno do aluno normalmente, então a gente faz algumas adaptações para os alunos da educação especial também. Foi distribuído material para os alunos, aquilo que o governo mandou, isso aí são ações que foram feitas no primeiro bimestre. E as reuniões que eu já comentei.
Como que a escola trabalha desde o primeiro bimestre? Houveram algumas mudanças agora para o segundo. Mas no primeiro bimestre, as atividades são assim. Toda semana, domingo de noite mesmo, já é postado as atividades no Facebook da escola. E a escola já tinha, faz muito tempo, uma página no Facebook que divulgava eventos, recados, né, e tudo mais. No dia, na hora da aula, é postado no Classroom e o professor é orientado a estar dando esse suporte para o aluno, se ele tem dúvidas, né, e tal. Todos os professores da nossa escola estão conectados no Classroom com os alunos e recebem atividades pelo Classroom. Não são todos que estão em contato com os alunos no WhatsApp, por uma questão assim, própria do professor, que não quer expor o seu WhatsApp, tudo bem, eu entendo, é individual de cada um, certo? Isso aí não vem ao caso. E a maioria dos professores que estão nesses grupos do WhatsApp, eles fazem como eu faço, né? Eles copiam e colam novamente, mandam áudio para os alunos, dando aquela animada nos alunos, vamos lá, pessoal. Os alunos respondem, mandam as dúvidas, né? E é assim que nós estamos trabalhando. No segundo bimestre agora, no início do segundo bimestre, tivemos assim, uma adesão de mais alguns professores nos grupos do WhatsApp. Então, eles viram que eles precisam mesmo, que está difícil. O que esses professores fizeram? Compraram chips, que daí colocaram em um celular velho ou no celular que é dual chip, e daí ele não precisou passar o seu número particular para o aluno. É uma ideia, né? Você tem um WhatsApp, mas vai ser um WhatsApp só para o grupo do aluno. Fizemos uma busca ativa muito interessante, inclusive. Entramos assim em parceria com algumas escolas que são ali da região do Benedito Arruda e houve uma gravação de uma mensagem bem legal e divertida, né, que o Rogério fez, e a gente liberou um carro de som na rua para chamar esses alunos. Pessoal, entrem em contato, façam as atividades pelo Google Classroom ou contato com o WhatsApp, seus professores, né? Tem formulários, entrem em contato com a escola. Teve uma busca ativa com carro de som que foi bem legal, bem interessante. E deu retorno já tem vários professores que estão falando que os alunos entraram em contato com eles por causa desse carro de som que eles escutaram, né, passando nas ruas, que tinha essa clientela de todas essas escolas que entraram em contato ali, trabalhando junto com o BA. E também a escola recebeu telefonemas e tal, tá tendo as atividades, né? Porque tem família que tá meio perdida, porque às vezes não tem uma televisão, não tá recebendo os recados, né? Ou tá muito ocupada, às vezes o pai, a mãe, alguém perdeu o emprego e tá preocupado com outras coisas, né? E não com a escola. Tivemos várias reportagens em jornais, em sites, aí eu digo do Benedita também, né? Que foi passado para nós esse retorno. Então, o Benedito, ele saiu em vários jornais falando, né, o que a gente está fazendo e tal, e daí esses alunos, eles recebem essas reportagens para estar lendo, e é um estímulo, né, o pessoal está fazendo um monte de coisa e tal, né, a gente está fazendo busca ativa. E tem também o boca a boca, que eu recebi, né, que a gente chama de boca a boca, que é os próprios alunos que eles chamam os outros alunos. Então, eu falo assim, fulano de tal não tem um WhatsApp. Você quer o Instagram dele, professora? Quero, vou entrar em contato com ele, né? Encontrei fulano na rua soltando pipa, perguntei se ele estava fazendo lição, ele falou que não. Aí, conversei com ele e adicionei ele no WhatsApp. Então, essa busca ativa, usando como auxílio os próprios alunos, também é muito importante. Quais são as ferramentas, então, né, que já falei para vocês, então, que nós estamos trabalhando, que é o Facebook, o Google Classroom, o WhatsApp, e-mail também, alguns professores recebem por e-mail, e nós criamos, né, a escola criou um formulário que o aluno clica e ele consegue enviar atividade por esse formulário também, pelo Google Forms. Postamos no WhatsApp, postamos no Facebook, e daí os alunos estão entregando dessas formas. Não estão entregando atividades presencialmente na escola, porque é uma situação muito perigosa, né? Ele entrar em contato, sair de casa, então estamos recebendo virtualmente essas atividades. Professora, mas e aqueles alunos que não têm como entregar virtualmente? Eles estão sendo orientados para irem fazendo, certo?
e entregarem essas atividades no retorno da aula, porque não vai ter outra maneira, né? Tá bem complicado. Quanto mais você ficar em casa é melhor, né? Qual que é a metodologia de entrega? Eu já expliquei para vocês. O acompanhamento e avaliação da aprendizagem, então, ela se passa através da participação dos alunos, né? O acompanhamento pelas plataformas, e-mail, Facebook, WhatsApp. E todo fim de semana, não fim de semana eu digo, mas assim, próximo ao fim de semana, na aula, por exemplo, de sexta-feira, eu não tenho aula sexta, né? Mas eu entro no grupo do WhatsApp dos alunos, em todos os oitavos, e eu posto um áudio dando a devolutiva das 2 atividades que eu dei na semana. Então, eu corrijo essa atividade, né? Como se fosse uma explicação do que eu espero que você tenha feito na atividade. E daí eles têm, assim, uma devolutiva, para eles não ficarem tão perdidos. Por quê? É continuação semana que vem dos processos reprodutivos. Então, eu preciso que eles tenham participado, que eles não tenham ficado com muitas dúvidas, certo? E daí, após essa devolutiva, alguns alunos, inclusive, que não fizeram ainda, eles ficam, nossa, eu preciso fazer, né, professor? Estou atrasado. Então, eles ainda se preocupam mais. Aí, terminou a minha apresentação. Agradeço, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, fiquem à vontade. Tudo bem? Passo a palavra para a Mônica. Muito bem, professora Ana Paula. Eu que agradeço a sua participação, a sua disponibilidade para estar mostrando para a gente a sua prática escolar, né? Eu achei bastante interessante as suas colocações em que você diz que você retoma a aula do Centro de Mídias, né? Que eu acho que é uma oportunidade do aluno já ter vivenciado um pouco aquela experiência, né? Com um professor que não seja aquele que trabalha com ele diretamente. E depois você retoma a aula, introduzindo, então, os seus conceitos e reforçando o que já foi trabalhado. E achei bastante pertinente, também bastante importante a colocação que você fez, né, em que você traz as questões do acolhimento desse aluno, né, que nesse momento a gente consiga trabalhar as questões, né, cognitivas desse aluno, que a gente consiga fazer as intervenções pedagógicas nos conceitos que nós estamos trabalhando, mas também que a gente consiga trazer esse aluno para junto, né, da gente para esse trabalho, nesse acolhimento, então, para que ele seja cada vez mais próximo e interessado em estar participando. Né, vejo que você também utiliza a maior quantidade de ferramentas possíveis, né, então não deixando, assim, uma lacuna para que o aluno possa dizer assim, eu não sei onde que está, eu não recebi a mensagem, eu não consigo achar. Então, acho que você tem uma abordagem bastante grande em relação às ferramentas tecnológicas utilizadas, o que é bastante interessante, e vejo que a escola como um todo, ela está bastante engajada, né, nesse trabalho, num conjunto, numa unidade com os outros professores, né, na busca desse engajamento desse aluno, com resultados bastante interessantes desse engajamento desse aluno. Então, eu agradeço bastante a sua participação e me despeço de você nesse momento. Obrigada. A participação das professoras Milena, Glória e Ana Paula. E agora, nós convidamos a todos os professores a participarem de uma interação conosco, respondendo a seguinte questão: como avaliar no ensino remoto? Contamos com a participação de todos.